Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo Nunes, eu sou supervisor de aplicação de produto e eu vou estar aqui demonstrando para vocês um pouco das tecnologias da Dormer Pramet para as aplicações de corte canal. Antes de mais nada, eu vou falar de segurança. Segurança para nós, ela está em primeiro lugar, de maneira que eu desejo que todos vocês que estão nos acompanhando possam acompanhar em segurança. Da mesma forma, a saúde psicológica para nós é um fato bastante importante e nós desejamos que vocês possam participar com toda a liberdade, expondo as suas ideias, seus pontos de vista, para que também nós possamos melhorar a qualidade do nosso treinamento. Vamos falar um pouco então sobre corte canal, conceito. Quando nós falamos de torneamento, nós temos esses componentes que são as grandezas de processo. O dispositivo de fixação, a peça, a ferramenta, o porta-ferramenta e a máquina-ferramenta também. Quando nós falamos de torneamento, nós temos diversos tipos de aplicação ou diversas operações que compõem as operações de torneamento, entre elas um torneamento com uma ferramenta estática, um torneamento no sentido longitudinal. Temos também um torneamento interno com uma barra de mandrilar, uma barra interna. E um outro exemplo seria uma operação de rosqueamento com uma ferramenta de roscar. Aí, falando em corte canal, pessoal, alguns tratam por sangramento. Nas operações de sangramento, nós temos as seguintes situações. O sangramento radial externo com uma ferramenta externa, essa é a operação mais comum, tanto para abertura de canais como para cortes também. Nós temos o sangramento ou operação de canal axial com uma ferramenta no sentido frontal, esta é uma outra possibilidade. E o sangramento com a barra interna, que é a operação que se faz para a obtenção de canais internos. Aqui nós temos alguns exemplos de aplicação: polias em V com ou sem canais na face, engrenagens, anéis de vedação, rolamentos, anéis de rolamentos axiais ou frontais, conexões nos diversos tipos de configuração e, por último, peças do setor médico-odontológico. Esses são alguns exemplos de peças que utilizam operações ou são fabricadas com operações de corte canal. E aqui nós temos alguns problemas recorrentes nessas operações: vibrações, formação irregular de cavacos, riscos na face gerados pelos cavacos, o acabamento que é comprometido, ele fica ruim, um alto custo com ferramental e altos custos de processo. Então, todos esses fatores, eles implicam num custo elevado no final da operação de corte canal. Eu vou apresentar para vocês a nossa solução, que é a nossa linha GL. É a nossa principal plataforma hoje para a área de corte canal. A linha GL, ela é composta por ferramentas externas, internas, para operações frontais, com ou sem refrigeração. Todas as nossas ferramentas, elas iniciam com a família de produto, que é a GL correspondente, 3, 4, 5, assim por diante. Os suportes, eles terão a seção transversal e os insertos terão o diferencial da classe no final da nomenclatura. Aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos ferramentas com refrigeração interna com diferentes tipos de espessuras, de 1,5 até 8 milímetros de espessura, suportes com seção transversal de 12 por 12 para uso em máquinas de cabeçote suíço, até quadrados de 32 por 32 em operações mais pesadas. Então, todas essas possibilidades nós dispomos na nossa linha. A linha interna, da mesma forma, as barras elas iniciam com a letra GL, com o correspondente espessura do alojamento, e as barras elas têm essa descrição, indicando aqui a letra com ou sem furo de refrigeração, o diâmetro e assim por diante. Temos barras a partir de 25 milímetros para furos a partir de 32 até diâmetros de 40, com diâmetros máximos de 62 milímetros nas espessuras de 2 até 4 milímetros. Dispomos também de lâminas intercambiáveis ou lâminas inteiriças para as aplicações de canais profundos ou substituição quando do uso das lâminas intercambiáveis nas espessuras de 1 até 6 milímetros.
As lâminas intercambiáveis, pessoal, elas trabalham em conjunto com esse bloco MS. Quando você tem algum problema de quebra, a lâmina pode ser substituída, evitando a troca do suporte como um todo. Esses são os nossos insertos. Nós temos insertos então de 1,5 de espessura até 8 milímetros, com 2 ou com uma aresta de corte apenas. Aí vantagens e desvantagens de cada situação. Aqui nós temos um inserto mais econômico, custo por aresta, e aqui nós temos um inserto onde se pode trabalhar em espessuras maiores, profundidades de corte maiores. Essa toda a nossa linha, então nós temos os quebra-cavacos PM para uso geral, PR para aplicação mais grosseira, GM para torneamento e MM para cópia. Aqui, pessoal, a grande vantagem do inserto de uma aresta, realmente para bitolas de diâmetros maiores que 24 milímetros, que é o limite do comprimento do inserto de 2 arestas, nós podemos utilizar então os insertos de uma aresta sem nenhum comprometimento da face da peça. Essa é uma boa orientação quando se trata de problema de quebra de cavaco, percurso da ferramenta nessa situação ou nesse percurso ele é mais vantajoso para que nós tenhamos uma quebra de cavaco mais eficiente, ou seja, penetração radial, torneamento lateral, penetração radial, torneamento lateral, sempre fazendo esse zigue-zague, penetrando e torneando lateralmente, você consegue minimizar o problema dos seus cavacos mais longos. Para canal frontal, agora também nós dispomos de suportes nessa linha, suportes de 20 por 20 até 32 por 32, nas espessuras de 3 até 6 milímetros. Na versão frontal ou ela na versão também radial, essas duas opções nós dispomos. Lembrando sempre que quando se tratar de canal frontal, as indicações são de se utilizar sempre os quebra-cavacos GM ou MM, que são quebra-cavacos mais voltados para o torneamento. Aqui alguns exemplos de testes e o ganho quando se trata do uso da refrigeração direcionada, a refrigeração direcionada para a área de corte. Perceba que nós temos as opções de refrigeração externa, não há controle de calor. A refrigeração interna, porém, direcionada somente para a aresta, o controle de calor ele é pobre, e o controle otimizado do calor com a refrigeração na aresta e também por baixo. Nós temos um aumento significativo da vida útil do inserto com o uso desse controle otimizado do direcionamento do líquido refrigerante. Aqui é um exemplo, pessoal, a nossa própria ferramenta com refrigeração externa fazia 150 peças e a nova ferramenta com o uso do direcionamento do líquido refrigerante nas duas situações, na área de corte e na parte de baixo do inserto, nós tivemos um ganho de vida útil de 460% nas mesmas condições de corte. Realmente é um benefício muito grande que você alcança com o uso da refrigeração interna. Aqui nós temos alguns videozinhos de teste ou videozinhos de laboratório para que vocês possam acompanhar. Situação normal, corte de uma peça com furação, simulando um tubo. Segundo vídeo da peça maciça. Percebam a quebra de cavaco, como ela é bastante eficiente. Essa linha GL ela tem uma característica de controle de cavaco bastante interessante. E por último, uma barra sextavada, corte interrompido. Nessa situação nós indicamos sempre o quebra-cavaco PR. Corte interrompido com a barra sextavada. Agora, o vídeo da ferramenta trabalhando com refrigeração interna.
Aqui, o exemplo de abertura de um bolsão interno. Percebam que ele vai fazer todo aquele processo de penetrar no material e fazer o torneamento lateral. Percebam com a quebra de cavaco ela é muito mais eficiente utilizando esse método de percurso da ferramenta. Então ele avança, penetra no material e depois vem fazendo o torneamento. Perceba como a quebra de cavaco ela é bastante eficiente nesse método. E aqui o último vídeo, o exemplo de um torneamento frontal, um canal frontal com uma ferramenta com raio máximo e mínimo, obedecendo aí a peça, os diâmetros recomendados para essa operação. Esses são os exemplos de aplicação que eu trouxe, pessoal, e eu gostaria de frisar que a nossa linha GL então é uma gama bastante completa de insertos de 2 arestas ou uma aresta só, como eu mostrei na apresentação anterior. Toda a gama de produtos ela está disponível em 2 classes, uma classe chamada G8330, que é uma classe com cobertura PVD para uso geral. Ela pode ser empregada tanto na aplicação de aços em geral, aços inoxidáveis, ligas termorresistentes, ferro fundido e também como uma segunda alternativa para a usinagem de alumínio. Nós temos tido grande sucesso na aplicação desses produtos para corte canal e realmente nessas situações às quais nós temos aplicado, o produto tem sido muito bem aceito. A segunda alternativa de classe que nós dispomos para essa família de produtos é a classe T7325. É uma classe com cobertura CVD, dióxido de alumínio, e ela é recomendada para velocidades de corte mais elevadas, produção em série e outros tipos de aplicação. Nesse sentido, a nossa classe MT-CVD, ela pode ser empregada também em aços inoxidáveis e ferros fundidos, e ela tem um desempenho superior no quesito vida útil quando da aplicação em velocidades de corte mais elevadas. Para aço inoxidável, materiais de cavaco mais longo e também aços de baixo carbono, entre outros materiais de formação de cavaco mais longa, a primeira escolha seria o nosso quebra-cavaco PM. Então a combinação PM G8330 é a nossa primeira escolha para aplicação em uso geral. Para velocidades de corte mais elevadas, nós temos a alternativa então da classe T7325. O range ele é bastante extenso, pessoal, e cobre então as principais demandas do mercado, as principais alternativas, as quais nós encontramos nas operações de corte canal. Como nós colocamos no início, aqueles problemas relacionados à vibração, problemas relacionados a riscos na peça, na face da peça, que influenciam na rugosidade do produto final, nós temos as soluções pertinentes, capazes de minimizar esses problemas e dar uma solução para o cliente com essa linha de corte canal GL. Realmente a linha de corte canal, pessoal, é uma linha bastante demandada e por ser ferramentas que se aplicam numa situação bastante exclusiva,
nós temos um custo por aresta bastante elevado na maioria dos casos. E essa nossa linha vem, no sentido oposto, oferecer uma alternativa bastante viável no custo por aresta também, porque é uma linha bastante econômica. Como eu comentei, de 2 arestas para aplicações com profundidades até 24 milímetros e de uma aresta apenas para aplicações com profundidades superiores a 24 milímetros, barras mais profundas. Obviamente, na maioria desses casos, com barras mais profundas, a recomendação é que se faça a operação com lâminas para aplicações de corte mais profundo ou canais também mais profundos. Alguma dúvida da plateia, algum questionamento que vocês desejem fazer? Então era isso que eu tinha para mostrar. Gostaria de agradecer a participação de vocês, a atenção nesse intervalo de tempo ao qual vocês se dispuseram a estar aqui conosco, e nos colocamos à disposição para que toda e qualquer dúvida ela possa ser enviada para nós, possa ser colocada em prática quando necessário, e todos os clientes que desejarem porventura testar o nosso produto, comprovar a rentabilidade que nós mostramos aqui, fica aí a nossa disposição, o nosso desejo de estar atendendo as necessidades de todos os clientes que assim o desejarem testar os nossos produtos, para que possam comprovar então aquilo que nós acabamos de mostrar. Vocês podem procurar os nossos vendedores e a nossa equipe comercial terá todo o prazer de estar atendendo vocês naquilo em que vocês tenham de demandas na área de corte canal. Gostaria mais uma vez de agradecer em nome da Dormer Planet e desejo a todos uma boa tarde.